paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os professores e professoras que nos assistem. Nós estamos juntos para gravarmos mais uma pré-aula. Hoje, em especial, nós vamos falar da aula de número 11, essa pré-aula que tem sido uma ferramenta e ajudado muitas pessoas, tanto no Brasil como fora do Brasil. Eu quero iniciar mandando um grande abraço aos professores, aos diáconos, aos presbíteros, a todos que assistem e que divulgam essa pré-aula e têm ajudado a EBP e nos tem dado a honra de estar em mais uma pré-aula conosco. Ao professor Renato, lá de Belém do Pará, também ao Márcio Kaique, ao César Jesus Santos, ao Cleiton Freitas e ao Benhur, lá de Vargem, divisa de Minas Gerais com São Paulo. Grande abraço do coração, que Deus possa abençoar. Quero mandar um abraço à minha amiga Terezinha Lança, lá em Portugal, sempre está conosco, sempre tem nos dado a honra de participar de cada pré-aula, deixar aqui a sua pergunta. A você que nos segue, nós queremos agradecer e deixar aqui a nossa gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Hoje nós vamos falar da aula de número 11, e a aula de número 11 vai falar sobre a lâmpada arderá continuamente. É um tema muito bom para se debater em sala de aula. É um tema muito específico para cada professor e é importante que você anexe seu pensamento no copia e cola, que eu vou deixar abaixo da lição, e você pode copiar algumas coisas que nós vamos falar aqui e algumas coisas que você vai deixar anexado de outras pré-aulas que você vai pegar em outros canais. A leitura bíblica em classe está em Levítico 24, o versículo 1 do versículo 4. É importante você ler essa leitura bíblica em classe para você ter um norte de onde você vai entrar e do que você pode falar dentro dessa pré-aula e o que você pode utilizar das outras pré-aulas para anexar também nessa pré-aula. Nós estamos estudando esse trimestre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. O comentarista dessa lição é o pastor Cláudio Honor de Andrade, um grande homem de Deus. É importante, querido, nós termos em mente que essa lição de número 11, ela pega um pouco da lição número 10 e também parte da lição de número 9. E isso está anexado uma à outra e você tem que se desdobrar para ter uma hora de aula e falar tudo o que é necessário. O textual dessa lição diz que falou-nos, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 8, versículo número 12. A verdade prática diz que, tal como as lâmpadas do tabernáculo brilhavam continuamente, assim devemos nós resplandecer nesse mundo de apostasias, iniquidades e trevas. Essa pré-aula é de extrema importância você interagir com o seu aluno. Por quê? Porque a introdução diz que o candelabro é o objeto de maior destaque no interior do tabernáculo. Dentro desse contexto de introdução, você vai falar sobre que há algo importante por detrás do que nós chamamos de tipologia, que foi estudado na aula passada, na aula de número 9, na aula de número 10 e agora na aula de número 11. Tipologia é aquilo que representa, ou seja, a matriz para algo que ainda viria. Ela é uma espécie de que nós chamamos aqui de representação. Então essa tipologia, você vai falar que o candelabro também fazia parte dessa tipologia. Falar sobre a luz é exatamente, quando nós falamos sobre luz aqui, é falar exatamente sobre o brilho que a igreja tem desde os seus primórdios. É preciso que todos entendam nessa lição que o candelabro era a luz do lugar santo. Essa luz representava a presença contínua aqui de quem? Do próprio Adonai entre o povo, do próprio Deus entre o povo. Visto que Deus descia dos santos ali somente uma vez por ano, essa representação da luz, então nós podemos colocar aqui para a nossa sala entender, os nossos alunos entender, que a representação do candelabro era Deus todos os dias dentro ali, por que não dizer, guardando aquele lugar, guardando e guiando o sacerdote nessa representação aqui, para que ele pudesse trabalhar. Por que isso? Porque essa representação era precisa. Querido, entenda uma coisa. Quando Deus fez as medidas do tabernáculo, tudo foi conforme o que ele mandou Moisés fazer. Não teve nada da cabeça de Moisés. O candelabro aqui representa o próprio Deus entre os homens e Jesus que viria. Por quê? Porque Jesus será a luz e seria a luz do mundo. É Deus entre os homens. É isso que vai ser falado nessa introdução.
No tópico de número 1, nós vamos dar sequência à nossa lição aqui, ele vai falar sobre o candelabro de ouro. O subtópico fala assim, o fábrico do candelabro. É interessante você frisar nesse tópico que, visto que o santo lugar era fechado pelas cortinas aqui, por peles de animais e por muitos forros, ele era totalmente escuro. Então o papel do candelabro era guiar quem? Guiar o sacerdote em seus afazeres. Isso significa que em meio à escuridão não se podia exercer aqui o ofício de sacerdote. Em nosso tempo a igreja não pode deixar a luz do evangelho se esvair. Não pode deixar a chama se apagar. O amor por almas se escorrer, como nós estamos vendo acontecendo em muitas igrejas hoje em nossa região. Israel foi a primeira nação aqui eleita a levar a luz de quem? Do próprio Deus a outros povos. A era graça que nós estamos vendo agora é exatamente Jesus, a luz entre os homens que vivem aonde? Que vivem na escuridão. E isso aqui é interessante porque esses homens precisam de libertação do império das trevas. Quem é essa luz hoje? É a própria igreja dando uma direção para que o homem chegue até Cristo. O peso do candelabro, aqui só para você ter noção, era entre 35 a 43 quilos de ouro, como diz Êxodo 25, versículo de número 39. Era feito em uma única peça, nos levando aqui a entender que não existe emenda no Evangelho. Não existe emenda. O processo de conhecimento da Bíblia, desde Jó, que é o primeiro livro que nós temos, nós chamamos aqui do início, aí nós vamos ter Gênesis na cronologia, nós vamos entender que não existe emenda, os assuntos são totalmente inteirados entre si. E é interessante você falar que o mesmo evangelho que foi pregado deverá continuar aqui, permanecer o mesmo evangelho até a volta do Messias. Lógico que nós temos maneiras diferentes de se evangelizar, de se pregar o evangelho, mas o conteúdo é o mesmo. A Bíblia não muda e ela nunca mudará. Quem construiu a peça, e aqui é muito interessante, deveria estar debaixo da sombra do Onipotente. Esse é o significado aqui de Betzael, ou que nós chamamos de Betzael no original aqui hebraico. Bi significa no, na, em. Titzel significa sombra e El significa Deus. Isso significa debaixo da sombra de Deus. Esse é o significado de Betzael. É interessante que quem estava junto com ele deveria permanecer na tenda do Pai. Esse é o significado de Auliab. Olir significa minha tenda, Av significa pai. Então, o significado significa o pai é minha tenda. Todos esses dois artífices foram homens guiados por Deus para fazer essa peça com tamanha precisão. E a representação dessa peça até hoje nos chama muito a atenção. E é isso que nós vamos estudar. O tópico de número 2 da nossa lição, do item 1, fala sobre a luz do candelabro. Nesse tópico é interessante você falar que o azeite deveria ser batido e puro. Por que o azeite deveria ser batido e puro? Ele não poderia ser moído, pois o azeite moído não era de alta qualidade naquele tempo e nem é nesse tempo de hoje. Por que nós estamos discutindo isso? Porque o azeite batido, ele deixaria e deixa borrões. Ele sujaria o santo lugar. Cristo, como a nossa luz, ele em nosso meio, ele não deixou borrões de escândalo no Evangelho. A igreja jamais poderá deixar borrões para que o Evangelho sofra por causa de pessoas que não sabem guardar o corpo aqui. E aqui você vai entender o que nós estamos falando nesse tempo moderno agora. Pessoas que não sabem proteger a sua imagem, não têm respeito, aqui quebram a ética, quebram o decoro, e isso preocupa a igreja atual, preocupa líderes atual. Se preocupar com a santidade, querido, é mostrar reverência diante do sagrado. Isso é o mínimo que nós, como igreja de Cristo, podemos fazer ainda nesse tempo. Há quem afirme que a menorá aqui, é o nome dado ao candelabro, representa a árvore da vida, que
contém 7 hastes, e essas hastes representam as 7 palavras que compõem o primeiro versículo de Gênesis 1, versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Essa representação é fantástica, e quando nós entendemos que a menorá é o princípio, nós vemos que Jesus estava no princípio, ali quando ele diz, façamos, ali algo que nós chamamos de 3 em 1, triúnico, tanto o Pai como o Filho como o Espírito Santo nessa representação. Tópico de número 3, nós vamos ele vai abordar nesse tópico de número 3 aqui na revista, ele vai falar o seu lugar no tabernáculo. Nesse tópico, você vai falar para a sua sala que nós precisamos novamente aqui dar ênfase que Moisés nada está inventando dentro do tabernáculo, mas ele tem especificações e ele segue o que o próprio Deus havia passado. Ele não criou nada da sua cabeça, mas ele segue um padrão que Deus manda repassar ao povo. E os interessados aqui nessa instrução eram todos aqueles que estavam em volta, que foi designado pelo próprio Moisés, os artífices, para esculpir tudo que tinha dentro do tabernáculo. Ele era, quando nós falamos aqui sobre o tabernáculo, e principalmente sobre a menorá, ele era uma peça de ouro puro, no formato de uma árvore em flor, e simbolizava aqui o poder vivificador e iluminador de quem? O iluminador do próprio Deus. Ele tinha 1,5 metro de altura e pesava cerca de 40 a 43 quilos, de 35 a 43 quilos de ouro. Também é conhecido pelo nome de menorá e, sem dúvida, representa o símbolo judaico mais antigo, mais imponente de que se tem relato até hoje nos escritos. Além disso, ele representa, desde os tempos mosaicos, Israel e o povo judeu. Ao entrar no santo, quando o sacerdote entrava no santo lugar, ele permanecia do lado esquerdo e fazia referência a Jerusalém Celeste. Isso pode ser colocado aqui como algo de extrema importância que existe em nosso corpo. Ele representa tanto o coração como também o cérebro. Aqui entra algo nessa tipificação que sem ele tudo no tabernáculo parava. Sem o cérebro, sem o coração, não faz sentido o nosso corpo ter base. Por quê? Porque ele alimenta toda a corrente sanguínea, ele te dá intelecto, ele te faz pensar. Há um texto muito bom sobre essa representação, e esse menorá, a representação de Deus, Jesus que viria como luz do mundo. Há um texto interessante em Colossenses, e esse texto de Colossenses vai especificar Jesus dentro da Trindade, também no início, em Gênesis, Colossenses 1, o versículo de número 18 ao versículo de número 20, diz, ele é o cabeça do corpo da igreja. Isso é o próprio Paulo em Revelação que diz a todos aqueles cidadãos que estavam em Colossos. Ele diz, ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus nele resistisse toda a plenitude. Versículo número 20 diz, e que havendo feito paz pelo sangue em sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Aqui entra algo específico, que diz que nós estávamos totalmente longe, mas ele, o cabeça, ele aquele que é o primeiro, o primogênito, ele tem todo o domínio sobre as demais coisas. Então especifica que ele estava no início da criação e ele permanece no governo, nome sobre todos os nomes. Tópico de número 2, ele vai abordar Jesus, a luz eterna e perfeita. Nesse tópico, você vai falar que existe diversas representações de Jesus como luz do mundo. Quando se trata aqui do candelabro, muitas passagens bíblicas vão nos mostrar e nos mostram a profundidade desse assunto, como em Zacarias, o capítulo 4, versículo de 1 a 10, o profeta identifica as 7 pontas como sendo os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. No versículo 10 especial ele vai falar sobre isso. E isso é afirmado aonde? É afirmado por João em sua visão no livro das Revelações, Apocalipse 5, versículo 6, ele diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos,
que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. A representação do menorá, ela permanece viva, e isso é preciso ser falado em sala de aula. Muitas pessoas acham que era somente um utensílio bonito. Não, de maneira nenhuma. Ele tinha a sua especificação dentro do reino. Ele terá a sua especificação, e ele é especificado, porque ele é o próprio Jesus quem nos guia à luz do mundo. Tópico de número 2, do item 2, ele vai abordar a igreja é a luz do mundo. Querido, é importante para nós cristãos, e isso deve ficar evidente nesse tópico número 2, que Jesus, ao dizer para os discípulos que eles eram a luz do mundo, ele estava afirmando aqui que havia entrado neles algo de extrema importância, não poderia mais ser apagado, não poderia ser escondido, pois a luz não se pode esconder aqui debaixo da cama ou em qualquer outro lugar. Ao falar vós sois, e isso aqui é de extrema importância quando se faz uma exegese sobre isso, sem hesitar, o Messias descreve que nós já somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. Querido, isso ocorre pelo fato de que ele já vinha falando sobre o caráter cristão nos versículos anteriores. Então, se uma pessoa está disposta aqui a seguir esses ensinamentos, certamente ele é o sal e a luz da terra. Isso fica evidente nesse versículo. Quando colocamos essa fala aqui no pensamento futuro, isso é, no sermos, nós começamos a adiar aqui a ideia e começamos a praticar de agora em diante, de agora em frente, a praticar não mais lá na frente, mas é imediato. Temos que saber que o verbo aqui entra em maiúsculo, quando você pegar o copia e cola, que é o próprio Cristo, espera isso de nós hoje. Já devíamos estar fazendo a diferença há muito tempo e não esperar o momento certo. Eu vejo muitas pessoas falando, eu estou aguardando o momento do meu chamado se concretizar, eu estou aguardando o momento de Deus me levantar. Não, o momento é agora, querido. Cristo já se entregou por você, então isso significa que ele já pagou um alto preço por você. E você tem o privilégio de ter alguém para te guiar, para te iluminar nessa caminhada cristã. O tópico de número 3 da nossa revista, ele vai falar assim, o crente como luz do mundo. E é algo muito importante para ser debatido dentro desse tópico de número 3. Querido, ser candelado nesse tempo é muito difícil. Ser luz nesse tempo é muito difícil, mas é o dever de todo cristão. Nós precisamos aqui ter cuidado com o azeite que tem sido colocado em nossas lâmpadas. Por que você está falando isso, pastor Elias? Porque as pregações em nosso tempo, ela visualiza que somente o ser humano e em nada exalta o brilho de Cristo na igreja. O egocentrismo tomou conta das pregações. O azeite puro deve ser alvo de todo aquele que quer brilhar em nossos dias. A presença de Deus em nossas vidas não pode ser algo eventual. Isso significa que eu tenho que ser regrado pela palavra. Muitas igrejas esqueceram da escola bíblica dominical, se esqueceram dos cultos de estudos e estão vivendo o tempo do reteté. Reteté não alimenta a igreja. Reteté não alimenta a vida espiritual. Você precisa entender que a palavra é quem é o nosso azeite, é quem nos alimenta para termos confiança nos momentos de dificuldade. Querido, Deus não pode se esvair e não pode ser algo eventual. Pelo contrário, tem que ser tão presente quanto o nosso eu. João diz que é necessário que ele cresça e que nós diminuamos continuamente. Isso é tomar o lugar. Aquilo que nós queríamos, ele toma o lugar, ele é o centro das atenções, não mais eu, mas Cristo está vivo em mim. Esse azeite, como eu disse aqui antes, não pode ser qualquer azeite. Nós temos esse azeite puro e devemos entregar a todos quantos querem prová-lo. É o nosso dever dar o melhor com sinceridade aqui, com paixão, amor e prazer pela obra. Colossenses 3, eu vou permanecer em Colossenses aqui, e esse texto é muito interessante. O versículo de número 23, ele aborda e diz, tudo quanto fizerdes,
fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Deixa eu te dizer uma coisa, há uma chacota do mundo dizendo, você está entregando dízimo para o pastor, você está entregando o seu tempo para o pastor, você não se cansa de ir. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, nós não trabalhamos para homens, nós trabalhamos para que o nome de Jesus seja glorificado, para que o nome dele cresça. As pessoas de fora vão falar muitas coisas, mas nós em todo tempo entendemos que nós somos doulos, e doulos aqui é escravos alforriados, porque não dizer escravos livres, escravos que teve a orelha furada. Nós estamos diante da mesa do Pai e nós estamos servindo nesse momento, mas chegará um dia em que Ele nos servirá diante de todos. É importante você colocar a sua sala para entender que nesse momento nós estamos fazendo o papel de servo, mas chegará um dia em que nós seremos servidos e isso o mundo não pode entender. Nós é que devemos mostrar ao mundo, através da ética, através do caráter, através dos princípios bíblicos, que nós servimos ao Senhor e não ao nosso pastor. O tópico de número 3, ele vai falar sobre mantendo a luz brilhando continuamente. Entenda uma coisa, a base do brilho de um cristão não está aqui em manter relacionamento externo de maneira nenhuma. A base do brilho de um cristão está em manter a união com Cristo. Depois, a união, a comunhão fraternal e o testemunho diário. Primeiro, que a união com Cristo é exatamente o elo de ligação com o Pai. É a aliança com o Pai, pois quem está ligado a Jesus está anexado ao Pai. Quem conhece a Cristo, conhece ao Pai, pois Ele é o acesso ao trono de Deus. Ele é a representação, Ele rasgou o véu para nos levar diante de Deus. O Espírito Santo é também uma fonte para o cristão ligar-se a Deus em todo o tempo. Sem Ele não existe aqui a consciência do pecado, da justiça e do juízo de Deus entre os homens. Há um texto muito bom para pautar, para dar base a isso aqui. Está em João, o capítulo 16, o versículo de número 8, muito conhecido de todos os irmãos, esse texto que diz assim, olha que interessante, ele diz, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele já está presente em nosso meio. Não é você quem convence, não são as suas palavras, não é a sua retórica, é o Espírito Santo que habita em nós, que vai convencer o pecador de que ele é pecador. Eu posso falar 1 milhão de vezes que ele é pecador, pelo contrário, isso dá repugna, isso dá náuseas no mundo e fora, que nós falamos que eles vão para o inferno. Não é um meio para se ter alguém dentro do Evangelho, é um meio para se afastar a pessoa. Mas quando você prega o amor, e isso João vai especificar bem quando diz, em João 3, versículo 33 e 34, nisso todos conhecerão que vós sois os meus discípulos, quando amardes uns aos outros. Esse amor aqui é o constrangimento de que nós mostramos que nós amamos o pecador, mas abominamos o pecado que ele pratica. Tópico de número 2, do item 3, já caminhando aqui para o final da nossa revista, ele vai falar sobre nossa comunhão fraternal. É a sequência dos 3 tópicos, tanto de união com Cristo, isso é a união com Cristo, a comunhão fraternal, o tópico 3 fala do testemunho diário. Nesse tópico 2, nossa comunhão fraternal, você vai falar que o que faz a igreja exatamente ser vista por todos como algo nobre, belo aqui, admirável, não é e não será a posição que as pessoas que existem nela têm. Não é a posição de médico, de doutor, não é a posição de juiz, não é isso, não. Nem tão pouco aqui o conhecimento vasto que muitos seguidores adquirem durante anos em seu seio. Não é porque eu sou teólogo, não é porque eu sou bispo, não é porque eu sou apóstolo, de maneira nenhuma. Não. Mas é o amor, a dedicação e principalmente aqui a devoção ao seu Deus sem restrições. Isso faz com que a igreja seja conhecida. Isso faz com que a igreja seja admirável. Sem restrições aqui com um Deus, sem paradigmas, é o ofertar sem esperar algo em troca. Você tem algo que Deus quer como aquele tempo, o talento, a força, o sentimento, a vontade, o dom, a capacidade. Isso pode e vai ampliar a nossa comunhão fraternal todos os dias. Quando você se dedica ao Senhor, as pessoas que estão à sua volta são impactadas pelo poder do Espírito Santo. E com certeza
com certeza a sua atitude aqui, o seu seguir a Cristo, vai causar em outras pessoas o interesse por conhecer esse Jesus maravilhoso. Quantas pessoas foram libertas das drogas? Quantas pessoas foram libertas da escravidão do álcool? Quantas pessoas foram libertas aqui dos roubos, dos furtos? Deus ainda permanece sarando pessoas. Nós é que devemos confiar nele e entregar o nosso caminho a ele. O tópico de número 3, ele vai abordar nosso testemunho diário. Falar de testemunho é muito difícil, querido. Isso é muito difícil. O testemunho cristão sempre será aqui um protesto contra o pecado. Por quê, pastor Elias? Querido, porque o comum entre os homens aqui deve se tornar motivo de escárnio para todos os cristãos. Mas ao mesmo tempo aqui deve gerar em nós um amor por quem pratica tais obras. Então eu abomino o pecado, mas abraço o pecador. Esse amor nos faz entender que assim como éramos aqui uma ovelha longe do aprisco, os que cometem tais pecados estão na mesma situação. E o nosso testemunho de amor, isso aqui é muito interessante, o nosso testemunho de paz, o nosso testemunho de harmonia fará com que todos enxerguem o brilho de Cristo presente aonde? Presente na igreja, presente em nós que somos igreja. Então a purificação do azeite, ela vem através do fogo da palavra. À medida que você vai estudando, à medida que você vai sendo ministrado, você vai adquirindo conhecimento, e esse conhecimento não é para ser retraído, não é para ser guardado, pelo contrário, esse conhecimento é para ser colocado em prática, e outras pessoas devem conhecer a Cristo através de tudo que você sabe sobre ele. O azeite não se mistura com nada, então você não pode se misturar com outras coisas, você deve ser puro, permanecer puro. Então tenha em sua vida aqui o verdadeiro azeite, que é Jesus Cristo todos os dias. Tenha em sua vida aqui o verdadeiro azeite, que é a palavra. E no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós temos Cristo em nosso coração. Nós temos o Espírito Santo zelando por essa obra maravilhosa, pela igreja que é a noiva de Cristo. Espero que essa aula te ajude. E abaixo do link da nossa pré-aula aqui está o copia e cola. Você pode copiar, você pode imprimir e levar para a sua sala de aula e debater esse tema maravilhoso. Até a próxima pré-aula e que Deus te proteja. E Shalom.